Mas enfim, Isso é continuação aqui da mesa redonda de sessão do Brasil na pesquisa internacional. A topologia 60 anos da SBF. e tem a parte de inteligência artificial. Essa é a parte principal do nosso INCT. O nosso INCT, Professor Alberto Fácio, ex-presidente da SBF, ex-editor da Revista Brasileira de Ensino Físico, professor da Universidade Federal do ABC. Então nós estamos já com o centro de dados, o pessoal do exterior tem usado bastante em algumas propriedades de materiais. Por exemplo, tem 18.000 cálculos de materiais 2D na posição de twist, que é muito usado hoje na área de supercondutividade. Então você vai... Segundo, o que a gente usa de inteligência artificial? Desenhar novos materiais. Tudo isso daí... Professor Rafael UFCG Campus Cuité. Mas a parte de inteligência artificial, eu vou voltar um pouquinho aqui e falar olha aí, Renan. E por último, obviamente, o que é forte nesse NCT, pessoal, todos têm uma formação na teoria do funcional da densidade. A teoria do funcional da densidade é o estado da arte de cálculo de estrutura eletrônica. A gente não pode, por exemplo, viu, Paulo, fazer uma molécula biológica, mas eu vou mostrar que com IA, a partir desse, a gente pode ir das moléculas. Obviamente, você vai em cálculos até no máximo 1000 átomos, né? Hoje, os grandes computadores. Então, essa teoria também é uma teoria que vem desenvolver. Eu vou tentar depois unir tudo isso, se não unir, então, como eu falei, gente, ó, isolantes topológicos, aquele que eu falei, tem o contador-Gauss, vários métodos, orbitrônica Hall, topológicos amorfos, topológicos cristalinos, high order topológicos, Kirlian, e um aqui que não faz parte da topologia, eu botei porque o Gilberto Salinas está vindo aqui, e hoje Constantino, é o altermagnetismo. Essa foi uma grande, hoje no último March Meeting, o pessoal descobriu uma nova fase magnética, certo? Que ela parece um antiferro, mas não é um antiferro, e é esse altermagnetismo que a gente tem alguns trabalhos publicados nessa área, não eu, mas membros do INCT. Então nós temos uma nova fase magnética. Essa orbitrônica Hall, por exemplo, tá, também é uma coisa extremamente nova, que para o pessoal da matéria condensada, olhava o momento angular orbital em cristais, era com este momento angular. Hoje sabe-se que esse momento orbital, ele percorre junto com o elétron. Nós temos grupos fortes disso no Brasil, teoricamente, embora não seja experimental, experimentalmente também, que é o pessoal de Recife e o pessoal de Viçosa. Tá? Tem feito os trabalhos no físico Julieta, não tem ninguém aqui, de Recife aqui. O Cid lá. Cid, um abraço do Antônio lá, viu? Ele realmente fez os trabalhos, e o pessoal de Viçosa também, em Minas, tem feito trabalhos fantásticos. Óbvio, eu não vou começar a comparar. Do ponto de vista experimental, no Brasil tem bem menos que teórico, né? Porque a dificuldade da parte experimental, tem todo um segredinho, o pessoal de Recife já descobriu muitos segredos aí, o pessoal de Minas, lá de Viçosa, e tem também no FMG. Tá? Bom, nesse INCT tem gente do Brasil inteiro, Mato Grosso, Belém, Bahia, Pernambuco, Minas, Rio, talvez seja até a maior parte, São Paulo, aqui da USP eu acho que tem uns 10 aqui. Nosso INCT não é muito grande, são 32 pesquisadores. Depois você fala do número de si. Bom, então, na parte de inteligência artificial, a inteligência artificial tem, eu coloquei aqui quatro itens, né? Um é classificar, né? Esse daí eu, muitos anos, até fiz meu trabalho aí, o Sul acho que conhece, que tentava descobrir os materiais que fossem isolantes topológicos, em 2018. Né? Essa área aí, a gente continua usando, mas é uma área que ficou mais simples, né? Mais simples pode dizer, que é a aprendizado de máquina, para usar vários dados. Por exemplo, eu quero materiais que tenham um determinado valor do gap, que tenham uma condutividade Y. Então você pega lá 30.000 materiais
aqueles lá e tenta ensinar a máquina, que a máquina vai fazer o desenho de um novo material. A gente tem trabalhado isso um pouquinho, e a gente tem já com o Renan, que o Rodrigo dirige, né, e o pessoal tem feito experimentalmente. Nós vamos começar a fazer algumas medidas com a ajuda do pessoal do Viçosa lá, de novos materiais. Este aqui, o Paulo, simular em escala real. A gente tem aqui uma competência, né, a Luana aqui no CUSP, pessoal, que eles fazem o seguinte: vamos supor que você quer estudar a água numa determinada superfície. Um cálculo de equilíbrio funcional de densidade é muito complexo, tá? Você vai botar lá 500 átomos no máximo, etc. Então você faz o cálculo numa escala menor e ensina a máquina, por exemplo, você pega uma curva de potencial, você vai ensinar a máquina para fazer um desenho nisso com 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 átomo. Então aí que ele vem com aplicações em grandes sistemas. Essa é a parte mais badalada de IA e com sucesso. Aqui tem outros, aprender a inventar. Esse inventar aqui é a interação experimental. Tá? Essa parte ali é usar dados experimentais e não dados teóricos. É essa geração de falar diretamente da máquina para o experimental. Ele gera, jura o dado, volta, etc, etc. E a gente acaba, alguns processos, por exemplo, lá no síncrotron, né, no acelerador, eles vomitam um dado para chuchulado lá de raio-x, o que for, é analisado como é que se fica o material que tem, se ensina a máquina a resolver isso aí. 3. Então, enfim, aqui a topologia, não falei aqui de energia, as partes aqui de magnetismo, tem uma outra parte de esquirnos, por exemplo, que é muito, o pessoal trabalha bastante, e como tem 3 minutos, eu queria fazer uma provocação final, né? Senão não tem graça. Deixa eu ver se está aqui. Bom, isso aqui é a escada de Jacó, é o DFT. O DFT hoje na física tem vários grupos que só estudam a teoria do funcional de densidade. A teoria funcional de densidade, como a gente usa, a gente pode dizer que é uma teoria de campo médio. Mas no grupo como Schmidt tinha vários pesquisadores mostrando que você pode estudar sistemas com alta correlação. Então ele vai sempre subindo, a gente chama isso de escada de Jacó, né? A gente tem um grupo pessoal mais expert, e daqueles topológicos que eu falei, esses materiais, contador visual, topológico cristalino, semimétrico, esses se descrevem muito bem com DFT. Esse telado não. O que está acontecendo agora é que essa curvinha começa a vir aqui e a inteligência artificial, ela escreve essa newtoniana modelo que a gente tem. Então, só que trabalha com inteligência, com modelinho de newtoniana modelo, tipo Type-Binding, essa daí está com o tempo contábil. Só vai ficar bravo, mas enfim, vai estar com. Bom, aí peguei um boletim de 1988, Salinas. Esse boletim foi quando o Gil era presidente, eu tomava conta desse boletim, eu era o secretário, né? E eu vou botar uma frase aqui. A gente vai fazer uma reflexão dessa frase aqui, tá? Que é este aqui. Editorial do boletim da SBF de 1988. O Brasil emerge atualmente como uma área de alta tecnologia e o sucesso do país nessa área depende criticamente de programas governamentais de apoio aos setores-chave. 1988. Né? Então, os meninos mais jovens que estão presentes, que a gente está ali fazendo isso ali faz tempo já. Aí eu vou pegar aqui a nossa arrogância. Né? Os físicos lidam com fenômenos muito básicos e gerais da vida. Por tal razão, tem a facilidade de reconhecer a ligação entre os fatos e ideias físicas como desconexos por outros profissionais especializados. Então, nós estamos assim para qualquer um, profissional. Essa daí foi escrita pelo professor Alaur Chaves, nosso colega, né? E pelo José Roberto Leite. Gente, agora eu vou botar um dado que eu peguei, Olival. Peguei um dado do BNDES, liguei lá para o meu enxadrez e falei, eu quero saber o seguinte, como é que o Brasil está realmente, a nossa indústria, em produtos que realmente são produtos
de quebra de paradigma, que os economistas chamam de complexidade econômica. Em 1995, nós éramos o 25º no mundo, na nossa indústria, quando estamos falando em produção mesmo de complexidade. E aqui é onde nós estamos, cortado lá, né? Mas olha lá, 2020, 176. Ou seja, o Brasil não dá, obviamente, para ficar vivendo de agronegócios e essas coisas todas aí. Hoje tem uma grande discussão a respeito dos minerais estratégicos e, olhando o boletim anterior, seria interessante que os físicos se dedicassem, porque já que resolve todos os problemas, isso é de uma complexidade bem grande. A China, vou dar um outro dado que foi comentado aqui, só para encerrar, é que você está procurando. A gente fica falando em terras raras. Por que existe a inteligência artificial? Além do dispositivo CMOS, você tem um dispositivo de alta performance que é feito de arseneto de galho, GaN. Galho, só tem um país no mundo que produz o galho da forma para usar, que é a China. É 100% da China. Os Estados Unidos, quando tentou cortar a China falou, tudo bem, eu dou terra rara, acabou o galho. Aí fizeram a continha, são 600 bilhões que para em 4 meses se a China deixar de fornecer galho para os Estados Unidos. Gente, minerais estratégicos é uma coisa... Aqui o Anderson fez um belo livro lá do CGE, recentemente, terra rara. Marcos Pimenta está mandando para os Estados Unidos. Vou ser preso lá, mas tudo bem. Por 12 dias nos Estados Unidos pela Fulbright, só visitando as terras raras. Eu estou falando tudo isso porque hoje em dia a inteligência artificial, para melhorar esses processamentos químicos, que é uma desgraça para o meio ambiente, né? Eu poderia ficar falando aqui no estúdio aí, mas eu vou parar. Mas a grande desgraça, o Chu vai falar um pouquinho mais aí da inteligência artificial. Obrigado, pessoal. Desculpa aí se eu passei de tempo. Obrigada, Roberto. Então, vou passar, antes da gente fazer um bate-bola, vou passar para o professor Inácio Pediaga, para falar sobre o CERN no Brasil. Professor Inácio do CBPF. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na SBF, 60 anos. Eu sou da geração que era garoto, quando a gente estava na luta pela democracia, e eu me lembro perfeitamente o papel que a SBF fazia junto com a SBPC, o orgulho que eu tinha como estudante de falar que a minha sociedade estava naquela luta de vanguarda. Então, parabéns à SBF, é um prazer estar aqui nesse momento. Eu vou falar desse INCT que a gente está em 2022, começando em 2023, que envolve todos os grupos que trabalham no CERN na parte de acelerador. Então, o pessoal do Atlas, CNS, LHCb, Alice e o Alfa, que é uma experiência que talvez vocês saibam, antes de hoje. Bom, mas antes de falar do INCT, eu gostaria de um pouco situar a questão do CERN. Eu acho que a questão do CERN, o Brasil fez esse acordo com o CERN, um acordo caro, são 10 milhões de francos suíços, 12 milhões de dólares por ano, e houve uma grande confusão nesse início. Então eu gostaria de chamar a atenção como funciona o CERN e como funcionam os grupos que trabalham no CERN. Então, o CERN é uma série de aceleradores. São 60 anos da SBF, hoje, dia 20 de agosto de 2026. 27 km de circunferência. Tem o SPS, que é um acelerador que serve para o LHC, mas que foi importante na década de 80, a descoberta do W5C0, entre outras coisas. Depois a gente tem o PS, o PS é uma joia que foi criada na década de 50, que ainda serve para
colocar, injetar no SPS, que SPS no HC. Mas dentro todos esses sistemas de aceleradores, nós temos uma quantidade enorme de experiência. Então, só aquelas 4 grandes, mas são essa quantidade que vocês podem ver, que são colaborações. Agora, quem paga esse acelerador? Essa que é a questão. Quem paga esse acelerador? Quem paga esse acelerador são os países. Não são os grupos de pesquisa, são os países. Os países fazem acordo com o CERN. Então, você vê a Alemanha, que é o maior de todos, paga 245 mil francos suíços, praticamente 300 bilhões de dólares, e aí vai e tem um budget total que é 1,5 bilhões de dólares. Então, ele tem um budget enorme. Isso tudo passa pelos países. Eu chamo a atenção disso porque o Brasil ele se associou ao CERN para participar desse rachuncho aqui, do acelerador. Acelerador, da burocracia, funcionamento, etc, etc, e várias experiências. Agora, como é que funciona? O sistema funciona da seguinte maneira: ele tem o acelerador, o feixe é dado pelo CERN, mas as experiências que estão aqui eu estou chamando a atenção dos 4 principais do LHC, que estão no acelerador LHC, são 4 experiências. Essas 4 experiências, por sua vez, têm uma filosofia diferente. Elas são construídas pelos colaboradores. Ou seja, a pessoa, para participar dessa experiência, não tem que estar na primeira grupo, não tem que ser membro do CERN. A gente foi anos e anos e anos participando dessas colaborações sem ter necessariamente que ser membro do CERN. A entrada do CERN foi uma coisa diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer. E aí os valores são altos. Esse aqui é o SNS, meio bilhão de francos suíços, o Atlas meio bilhão, a experiência minha que eu trabalho são 75 milhões, e o Alice 150 milhões de francos suíços. Os valores são aproximados. Além disso, a gente tem que pagar, como a Carla disse, o condomínio. Ou seja, a gente está lá, está trabalhando, e esse condomínio é dividido X por N. N é o número de pesquisadores doutores, aluno, técnico, etc. E aí tem 30 milhões de francos suíços, 10 milhões, 10 milhões. Bom, quem paga isso são os colaboradores. Cada experiência, cada grupo fala assim: eu quero pedir a descoberta do Higgs. Então, vou pedir, e se junta várias instituições de vários países. Então, por exemplo, o Atlas são 40 países, 200 institutos. O CMS são 60 países, 202 institutos. 5 mil cientistas, engenheiros, estudantes para cada uma dessas 2 grandes experiências. As 2 menores são 1.700 cientistas e, no caso do Alice, 2.000 cientistas. Bom, qual é a ideia? Por que essa montanha de dinheiro é gasta nessa área? Bem, conhecimento adquirido, seus filhos culturais, isso é uma resposta importante para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento de capital humano, os europeus usam intensamente isso, ou seja, eles mandam regularmente estudantes de graduação a trabalhar tempo e tempo lá no CERN para aprender as novas técnicas. O desenvolvimento tecnológico, obviamente, porque a gente está falando de energias e detetores de altíssima resolução e altíssima velocidade, e envolvimento de empresas nacionais na aquisição e produção da sua indústria. Bom, a física que a gente trabalha tem uma quantidade enorme, principalmente a origem da matéria, claro, nas classes de Boole, a simetria, matéria e antimatéria, como funciona a antimatéria, novas formas de partículas, aí nós estamos observando o beta-quarks e beta-quarks, e novas simetrias da matéria. Aqui tem um quadro super bonito mostrando essa evolução da onde a gente trabalha. Bom, o que foi o INCT CERN Brasil? A gente se juntou, a gente participava dessas 5 experiências sobre a égide da RENAFAI, que é a Rede Nacional de Física de Alta Energia, que o Galvão foi o principal criador, e dentro dessa rede a gente resolveu separar em 3 grupos. E um dos grupos foi o INCT CERN Brasil envolvido. Agora, eram 4 experiências. A ideia não era a gente pegar dinheiro para colocar numa experiência. A gente queria fazer alguma coisa diferente.
Ou seja, se você trabalha nessas experiências, você trabalha com detetores gasosos. Então, todo mundo tem detetores gasosos, outros têm detetores semicondutores. Então, em vez de a gente fazer alguma coisa focada nas experiências, nós resolvemos fazer uma coisa transversal, ou seja, que unia todo isso aqui. Isso é uma coisa, o Vitor está aí, a gente começou na Relafire em 2019, 2018. Então, essa ideia de a gente fazer transversal, processo transversal. Bom, a pergunta que você me fez, nós estamos em 17 instituições, boa parte do Brasil, principalmente Rio e São Paulo, mas em outros lugares, agora, e essas instituições colaboradoras. São 17. Infelizmente o UNB saiu porque faleceu o nosso colega. E aqui está mais ou menos, o coordenador sou eu, o vice é o Marcelo Menor daqui, tem 107 pesquisadores, 8 pós-doutorandos, 109 pós-graduandos, 51 6 e 19 10. Aqui é importante frisar que todos os grupos brasileiros que trabalham em pesquisa do CEP estão envolvidos, ou seja, nós não tivemos nenhum, tem que falar com o pessoal da alta aí, gostava de brigar, nós vamos acusar disso, mas juntamos todo mundo e todo mundo está trabalhando junto nesse serviço. Em pares, né? Estamos trabalhando em pares. Quais são, como eu falei, a gente resolveu transversar. Então, tem um comitê executivo, que é dirigido por Marcelo Munhoz, que tem detetores a gás, detetores semicondutores, detetores de conversão fotônica, eletrônica, infraestrutura computacional, que é fundamental nessa área, tecnologias associadas, tecnologia avançada de análise de dados e divulgação científica, com um grupo forte, bastante atuante, né, desse. Bom, aí veio o Acordo Brasil-CERN. O Acordo Brasil-CERN deu uma mexida e tudo. E aí houve um problema que a gente está discutindo desde 2023, que o pessoal associava a entrada do Brasil no CERN à colaboração. Então, essa confusão foi certamente prejudicial, mas provavelmente vai ser resolvido. Eu acho que vai ser resolvido. Ou seja, o que o Brasil pagava era um acelerador. Os grupos de pesquisa não estavam sendo. Inclusive, foi depois de 2023, deixamos de receber o aporte direto do MCT. Passamos sempre, o presidente do CNPq está aqui, o CNPq, desde 2006, paga regularmente $180 mil, sem discussão, também não aumenta, mas sempre é firme. Como eu disse, esse dinheiro feito com o acordo do Brasil entrou para esse rachucho aqui, que a gente não tem nada diretamente com a nossa atividade científica. Mas ele trouxe coisas importantes para o Brasil. Eu acho que isso tem que ser chamado a atenção. Primeiro, foi o que o Rock falou de manhã, que é o acordo CNP, que está tendo um sucesso estrondoso. Outra possibilidade é as indústrias. As indústrias brasileiras têm várias possibilidades, aqui são várias possibilidades que estão acontecendo, e já, eu acho que devido, como o Rock disse, a atividade anterior no CNP, essas empresas já temos duas que já participaram e já ganharam concorrência dentro do CERN. A VEG e a FEC Brasil e a Roma, que ficou em terceiro lugar, já tem 6. Mas 2 anos, eu acho que estão um caminho muito bom. Eu acho que a gente tem um Liaison que faz um trabalho espetacular e está capaz de levar isso adiante. Outra coisa que é importante também é a participação de brasileiros. Isso aqui, essa é de brasileiros. Essa aqui é a foto que eu tirei do boletim da SPM. Os brasileiros profissionais irem trabalhar no CERN. Então já tem vários brasileiros, tem técnicos e etc. Infelizmente ainda não temos a joia da coroa, que seria o pesquisador brasileiro dentro do CERN. Isso, mas um dia a gente vai chegar lá. Além disso, nós temos acordo do CERN com o INPE,
Tem esse INCT aqui do CAPAES, dispositivos quânticos fotônicos, que já está em acordo com o CERN, porque está em relação. Tem o Programa Brasileiro de Professores do CERN, que é um programa muito bom, que leva os professores de ensino médio a participar de várias discussões, que é apoiado pela SBF, o CERN, CNPq e CAPES. Além disso, o Laboratório de Tecnologias Quânticas do CBPF está começando a fazer relações, e nós vamos ter já a primeira workshop sobre tecnologias quânticas lá no CBPF ainda esse ano. Bom, além de tudo, participamos dessa European Strategy Day. O nosso colega Rogério Rosenfeld, que fez parte do grupo de elaboração, e o Leandro, nosso colega Leandro, fez parte também do